Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Solange e hoje vocês irão realizar a atividade da página 17, 18, 19, 20 e 21. Vocês irão acompanhar a leitura dos enunciados e eu vou tirar a dúvida de algumas questões, né? Vou explicar algumas questões para vocês. Então, vamos lá, peguem um livro, lápis e acompanhe a leitura. Uma dica antes de nós começarmos. Sempre quando eu for fazer a leitura, explicar a questão, você pode estar dando pausa no seu vídeo para poder responder. Fica bem melhor assim. Vamos lá, ó, reta numérica. Nas páginas anteriores, trabalhamos sequências numéricas usando quadros numéricos, ou seja, na aula anterior a gente trabalhou os quadros numéricos, né? A gente viu os números que vinham antes, que vinham depois, a posição de cada número. Hoje nós vamos trabalhar as retas numéricas, né? Ou seja, como é que vai estar a posição desses numerais? Aqui na reta tem uma reta numérica de 0 a 10 e também tem uma reta numérica de 35 a 45. Antes de resolver as atividades, circule os números 2 e 5 na reta. Então, vamos lá. Circulem o número 2 e o numeral 5. Complete as frases com as palavras sugeridas, de modo que fiquem corretas. As palavras são essas: menor, maior, perto, longe, esquerda, direita. Você vai utilizar a reta numérica e essas palavras para poder completar as frases. Letra A, o número 2 é que o 5, então você vai ver qual a palavra que completa aqui. Letra B, o número 2 está mais do zero que o número 5. Letra C, se escolhermos dois números da reta, o menor número sempre, ou o menor estará sempre A. Aí você vai ver qual a palavra. Na segunda questão, complete a reta numérica anterior com os números que estão faltando. Essa é a reta numérica. Lembrando que cada tracinho desse vai representar o numeral. Uma dica, essa reta numérica é de 0 a 10. Ficou fácil, né? Atividade complementar. Você pode estar respondendo essas questões no livro. Caso não dê para responder alguma por conta do espaço, você pega uma folha, seu caderno e coloque a resposta. Aí você vai anexar no livro, grampear, tá bom? Primeira questão. Observe a caixa de bombons. Nela há alguns bombons redondinhos. Olha só, esses aqui que eu já circulei. E também há os bombons quadradinhos. Letra A. Há quantos bombons ao todo na caixa? Ou seja, o total. Letra B. Quantos são redondinhos e quantos são quadradinhos? Segunda questão. Ainda em relação à caixa de bombons apresentada na atividade 1, responda aos itens. Letra A. Há quantos grupos de 3 bombons redondinhos? Então, há quantos grupos de 3 bombons? Quantos grupos de 3 podem ser formados com os bombons redondinhos? Aí você vai circular. Quantos grupos você vai formar com os bombons redondinhos? Vai circulando. Há quantos grupos de 4 bombons não redondinhos? Então, os bombons não redondinhos são os quadradinhos. Então, você vai fazer grupos de 4. Aí, quantos grupos você formou? E há quantos grupos de 10 bombons? Aqui você pode estar usando tanto os bombons redondinhos como os quadradinhos para formar o grupo. Então, você vai contar 10, né? Formar o grupo e ver quantos grupos de 10 formaram. Terceira questão. O número 34 é composto de 3 dezenas e 4 unidades, pois podemos decompô-lo da seguinte forma. 34, ó, 3 dezenas e 4 unidades. Baseando-se na explicação, faça a decomposição do número 56. Nela há quantas dezenas e há quantas unidades? Olha só, vocês podem estar voltando em alguns vídeos anteriores, procurar aqui na plataforma da Plural, que vai ter aulas anteriores onde eu apresentei vídeos com alguns exemplos, né, sobre decomposição, caso vocês tenham alguma dúvida. Aí vocês procurem esse vídeo.
Quarta questão. Aqui é a página 19. Gabriela, aluna do 5º ano, propôs à irmã, que está no 1º ano, um desafio. Ela perguntou: Sabrina, um número é maior que 20 e menor que 30 e termina com 6. Que número é esse? Olha a dica aqui que eu vou dar para vocês. Nós estamos vendo reta numérica, né? Então, vamos representar esse número aqui na reta numérica. Então, começa pelo 20. Então, faça uma retinha numérica no livro de vocês. E termina no 30. Então, quais são os números que estão entre 20 e 30? Aí você vê quais são os números. E coloca esse tracinho para representar cada um. Então, esse número ao qual a irmã da Sabrina quer saber está entre 20 e 30. E a dica maior é que ele termina com 6. Então, qual vai ser o numeral? Tá fácil, você pode representar na reta numérica e depois circula o numeral, tá bom? E coloca a resposta aqui. Quinta questão. Observe a representação figurativa do número 11, cuja decomposição é... Tá aqui o numeral 11 vai ser 10 unidades e uma dezena. Então, pode ser representada com uma barrinha, uma dezena, e o cubinho, uma unidade. Escreva que números representam as figuras. Aqui tá fácil, né? Então, quantas dezenas tem aqui? Aí você vai colocar. E quantas unidades? Aí você vai colocar. Aí você vai observar qual número formou. Então, aqui é um numeral e aqui vai ser outro. Sexta questão. Complete o quadro numérico de acordo com o padrão apresentado. Então, tem aqui número de 2 aqui até 20. Só que tem alguns números que já pularam bastante, né? Então, vocês irão completar de acordo com o que está estabelecido aqui. Então, sétima questão. Observe a reta numerada e responda aos itens. Essa sexta questão aqui vai ser o desafio que eu vou propor para vocês. Por isso, eu não vou explicar aqui nesse momento. Na próxima aula, vou ver quem foi que acertou esse desafio, conseguiu fazer esse desafio, tá bom? Então, sétima questão. Observe a reta numerada e responda aos itens. Então, tem a reta numérica de 0 a 10. Há quantos números depois do 7? Entre esses números, qual é o que está mais longe do 7? Então, há quantos números depois do 7? Letra B. Que números estão à esquerda do número 4? Localizem aqui o número 4 e vejam quais números estão à esquerda dele. Oitava. Pinte 34 unidades do quadro usando uma cor diferente para cada grupo, de 10 unidades, ou seja, dezena, né? Use apenas 4 cores. Então, 34 são quantas dezenas? Então, para cada dezena, você vai usar uma cor. E quantas unidades? Para as unidades, você vai representar de outra cor. Bem fácil esse daqui. Nona questão. A reta está numerada de 35 a 45. Usando as palavras menor ou maior, preencha as lacunas das frases. Então, aqui é 35 a 45. O número 35 é o maior dos números da reta? É o maior ou menor dos números da reta? O número 42 é maior ou menor que 39? Se o número 50 estivesse na reta, ele seria o maior ou menor de todos? Décima questão. Observe o padrão apresentado no resultado das adições e complete as lacunas. Então, você vai completar aqui os espaços, né? O resultado deu 9. Então, qual o número que está faltando aqui? Qual o número que eu vou somar com 6 que vai dar 9? Qual o número que eu vou somar com o outro que está faltando que vai dar 11? E qual o número aqui? Qual o resultado de 5 mais 8? Então, aqui, ó. Primeira questão, vamos relembrar.
Circule grupos de 10 unidades no conjunto de desenhos. Então, é formar grupos de 10, ou seja, as dezenas, né? Quantas dezenas foram formadas? Quantos grupos de 10 foram formados? Quantas unidades sobraram? Qual é a quantidade de desenhos? Quantidade aqui é o total, que são os emojis, né, que aparecem lá no WhatsApp. Segunda questão. Complete o quadro numérico de acordo com o padrão observado. Então, você vai completar o quadro numérico com o padrão observado. Então, aqui 21, aí depois, você vai ver na sequência. Então, realizem a atividade com muito carinho e não esqueçam do desafio, tá bom? Próxima aula a gente vai ver quem foi que conseguiu. Beijos e até a próxima.